horas viajando, dirigindo em um deserto que fica perto entre Viedma e Puerto Madryn. Puerto Madryn. E a gente tem menos que 1 hora de viagem. Que é uns 40 minutos? Meia hora, 40 minutos. É, isso aí. Mas a estrada tá muito tranquila, muito de boa. Fala do último caminho. Ah, tá. Então, o último camping que a gente foi, cara, a gente se perdeu pra achar. Não se perdeu. A gente tava indo de boa na Ruta 3, Ruta Nacional 3. Aí, de repente, do nada, tava fechada a ruta. A gente teve que fazer um desvio dentro de uma cidade, que era essa tal de Viedma. Só que a gente não sabia fazer outro caminho, a gente só tinha aquele. Sei lá, a gente não queria muito parar pra perguntar, não tava confiando no GPS, não tava confiando nas pessoas pra parar pra perguntar, então a gente foi confiando só na gente, sendo que a gente nunca foi e não sabia nada sobre aquela cidade, muito menos como chegar no campo. E quando pedi informação, não consegui entender. Não consegui entender, o espanhol, sei lá, pensa pessoa do interior que não consegue nem falar devagar, assim, fala muito rápido. A gente não entendeu metade das coisas que o cara falou, a gente entendeu 4 rotundas, rotundas são as rótulas, e daí o cara pega e fala tipo, cuchara. Isso que a gente entende bem espanhol, o problema é que tem umas expressões deles que não dá pra entender. A gente não entendeu o que aquilo significava, ficou olhando assim com uma cara meio desconfiada, o cara não pareceu querer explicar muito mais que isso. A Estela. Daí a gente pegou e beleza, né? Vamos lá, Natal, depois das 4 vai ter alguma coisa. A gente imaginou, sei lá, o que é cuchara? Não tenho a mínima ideia. Ou nem sabemos se a gente escutou mesmo que era isso, né? Podia ser outra palavra, nada a ver. Daí a gente foi, daí não achava o caminho, se perdeu, pegou a estrada de terra, quando viu tava quase chegando no aeroporto da cidade, que era isolado pra caramba. Totalmente nada a ver, totalmente. E passamos pela antiga Ruta Nacional 3, que também já era abandonado. Cheio de buraco, daí a gente tinha que ir muito devagar pra ir cuidando dos buracos. Nossa, horrível. No fim perdeu uns 40 minutos, né? A gente perdeu uns 40 minutos rodando, sem saber o que fazer, sem ter pessoa na rua pra perguntar. E quando tinha era uma pessoa muito cabulosa, a gente não ia parar pra perguntar. Tava difícil. E daí, no fim, a gente... O que a gente fez? No fim a gente tava voltando, ia voltar para o centro da cidade. Sim. Só que aí, quando a gente parou no semáforo, a gente deu uma olhadinha, se dobrasse naquela rua onde ia sair, a gente acabou vendo que saía na Ruta 3 mesmo. Então a Buchara era aquele semáforo lá. Isso é o que a gente deduziu, a gente não tem certeza ainda. A gente seguiu reto até que conseguiu voltar para a Ruta 3. Aí a gente só precisou encontrar o caminho 14, e daí foi mais daí foi... Beleza, daí a gente tá na Ruta 3, daí era pra dobrar no caminho 14. Cara, do nada tinha o 3, a gente já tinha passado pelo 4, do nada era o 3, só que não fazia sentido voltar, a gente, vamos seguir, vamos ir pela nossa lógica. De repente a gente chegou no 7. De repente era o 7, era tudo aleatório, a gente não sabia se tava indo certo ou não. Até que do nada a gente achou o 10 e logo depois era 14, então daí era certo. E os caminhos eram na verdade umas ruas sem pavimentação, pedra pra caramba, que não era muito bom pro nosso carro, mas na verdade era uma mistura de areia, de barro, cascalho e buraco. E daí a gente tentava, tinha um ônibus, a única coisa que tinha passado naquela rua na vida foi um ônibus. E ele deixou o trilho, o caminho assim, e a gente tentava ir pelos rastros. Uma menina gótica com a camiseta do que era mesmo? My Chemical Romance. E daí a gente não achou que era uma boa perguntar pra ela, não parecia saber muita coisa. Daí a gente resolveu seguir. Só que o nome que a gente tinha era Camping San Andrés. E daí o que aconteceu foi que tinha uma placa, depois de um certo tempo andando lá no cascalho, a gente já tava pensando assim um pouquinho em desistir. Ou pedir uma hospedagem no quintal de casa de algum tinha umas casinhas assim, daí a gente pensou, vamos pegar, oferecer assim, 50 pesos pra eu ficar aqui à noite. Mas não foi necessário, ainda bem. A gente andou até o final, onde o GPS nem reconhecia como uma via pavimentada ou não pavimentada. A gente encontrou uma reserva de turismo agrícola San Andrés, que a gente descobriu que era. Tinha umas cabaninhas lá desenhadas na placa, a gente descobriu que era lá. Entrou até o fim. Quer dizer, foi até o fim daquele lá, que também era um labirinto. Era a última coisa que tinha naquela rua. Tinha uns cavalos na entrada também no lugar. Mas chegamos,
não tinha dona do lugar, então um funcionário nos guiou pra a gente encontrar um lugar pra acampar. E só tinha gente no camping. Só a gente. Pela terceira vez. É, terceira vez. Terceira vez só tinha gente no camping. Terceira camping em seguida, tipo, Porque- totalmente deserto. É, acabou o carnaval, não tem mais ninguém acampando. A sorte é que os campos continuam abertos o ano todo, né? Porque pra eles também eles não saem perdendo em nada, né? Deixam o quintal livre e a gente pode acampar. E daí a gente descobriu que era de boa acampar lá e que o banheiro era super tranquilo, diferente do anterior. É. Daí a gente tomou banho, foi muito de boa. Daí só não tinha internet, né? A única coisa que faltou. É, já faz 3 dias que a gente tá sem internet em nenhum lugar mesmo. E tem uns até que dá até vergonha de perguntar se tem, porque parece tão escrachado que não vai ter, que talvez eles nem É tão saibam. simples e é tão no meio do nada que dá até vergonha de falar, será que aqui tem uma internet? A gente nem pergunta, a gente só vê, o celular e o computador não estão pegando nenhuma coisa por perto, então é porque não tem mesmo. A gente parou até na estrada antes gente pra deu fazer uma umas fotos, paradinha. foi a primeira vez que a gente achou um lugar bonito na estrada. Bota umas imagens aí que o lugar é muito massa, tipo um deserto, muito foda. Com certeza eu acho que esse foi um dos lugares que eles gravaram a versão mexicana de Breaking Bad. É. Vai dizer, cara, não tem outro lugar melhor, é muito igual, é muito massa. Faltam 35 quilômetros pra gente chegar em Puerto Madre. Lá a gente espera não se perder dentro da cidade, porque dessa vez o camping não fica nas margens da ruta, fica dentro da cidade. A gente espera que o Só GPS espero que não tenha nos engane. E uma internetzinha, né? Uma internet seria bom. Só pra atualizar, né? A gente ainda tem alguns posts já agendados, só que pra hoje e amanhã, depois de amanhã a gente já começa a ter complicações. Agora a gente já voltou. No início da viagem a gente não ouvia tanta música, pelo menos no início do trajeto, né? É que sabe o que acontece? O Pedro ele fica muito nervoso. Eu que dirijo, mas ele que fica nervoso. Ele fica. Cada ultrapassagem que eu vou fazer, ele fica assim, ó. Não, agora eu não fico mais. O início foi mais tenso, porque também a gente nunca tinha pego a estrada, ainda mais uma estrada tão Dessa estranha. maneira. E não conhecia direito como que os motoristas eram, então E era eles são bem loucos, complicado. muito. Eles são bem loucos. Os Cara, caminhões até eu acho menos loucos do que os carros aqui. Os carros eles têm muita pressa. Tipo, as vias elas são. O permitido é até 130 por hora. O que, a gente nem chega a 130. Aqui a gente chegou umas 2 vezes. Oi, pai. Mas assim, cara, 130, não precisa ir mais do que isso. Se tá todo mundo indo a 130, pra que vai ter ultrapassagem? Mas não, eles insistem, sei lá quanto, 150. Eles arriscam muito velho. Só dá Hilux, assim, ó. Hilux, 150, Amarok, certeza. é o que manda aqui. É o que manda, cara. A gente só fica quieto aqui com a nossa plaquinha A do gente Brasil. só fica de boa, 110, 120 no máximo. E tipo, não tem muita gente na ruta, então a gente não se importa em de vez em quando pegar um caminhão e ficar 100 por hora. Mas eles agora não, já eles tá querem. chato, né? Agora eu já tô já tá querendo chato. ultrapassar, mas aqui não pode. Seguindo as regras. Seguindo as regras. Mas diferente do Uruguai, que os caminhões abriam pra galera passar, ou então, tipo, se tava muito devagar mesmo, eles realmente iam pro acostamento pra deixar o Na espaço pro Argentina carro. não tem isso. Não, na Argentina eles simplesmente. É engraçado, Isso porque foge. é bem do lado um do outro e muda completamente. E outra coisa, no Uruguai a gente via muita placa da Argentina, muita placa do Brasil, algumas placas do Brasil. Claro, era carnaval e coincidentemente quando a gente veio pra Argentina já tinha acabado. Mas aqui a gente é a única placa de fora. Até agora, em, sei lá, 5 dias que a gente tá nas estradas mesmo da Argentina, eu não vi uma placa além da nossa que não fosse da Argentina. E eles não, as pessoas não sabem de onde a gente é, porque eles olham a placa. Argentina, Uruguai, daí o Brasil não tem escrito Brasil. Eles acham às vezes até que pode ser da Europa, sei lá eu. Eles não sabem, eles não têm a mínima. E daí eles ficam curiosos, assim, olhando. Então, os frentistas mesmo, toda vez que a gente para, é uma série de perguntas que eles fazem, porque não dá pra saber que é do Brasil. Um ou outro, agora a gente parou aqui num posto de controle. De controle zoofilia não. Desintoxicador. Eles fazem uma desintoxicação do carro só olhando o porta-malas. Eles só abrem e olham se tá carregando animais Carne vermelha, carne, frutas e coisas verduras. que não pode. E daí eles, um cara que já tinha ido pro Brasil, daí reconheceu a placa e falou, de que parte do Brasil vocês são e tal, só que única viagem toda, ninguém sabe o que a gente é. O Pedro, ele acha que eu posso bater o carro a qualquer momento, porque eu não presto atenção, mas vê se dá pra eu sou uma ultrapassar pessoa agora. muito atenciosa. Que deu? E eu não sei, agora o caminhão parece que ele vai querer parar, assim, tipo, eu tô diminuindo muito a velocidade. Meu Deus, na real, acho que aconteceu alguma merda aqui, porque muita gente tá parando no acostamento, que não existe acostamento. Boa coisa pra A se gente não falar. tá entendendo direito. A gente não sabe o que aconteceu. Galera, eles estão andando num acostamento que é de terra no deserto. Tipo,
tipo, as rutas aqui, eu não sei porque não tem acostamento, é muito perigoso. E quando alguém tem que parar, simplesmente é jogado pra fora e às vezes tá numa alta velocidade, como a gente parou. Acho que ali na frente deu alguma merda. Não, acho que só pararam. Acho que estourou um pneu, alguma coisa. Sim, com certeza. Alguma coisa aconteceu, a gente também não sabe o que tá acontecendo, mas... Mas deu medo. Mas é isso aí. E quando a pessoa tem que parar, por exemplo, se a gente tiver que parar agora, tem um carro atrás, a gente vai ter que rapidamente ir pro acostamento. E vai pro cascalho. Não tem acostamento, é cascalho, então você não tem muito controle e logo depois é um barranco, então você morre.